Olá, professores! Olá, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, os números por trás da informação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. A aula é essa produzida aí para a segunda série do nosso novo ensino médio. Tá? Sejam todos muito bem-vindos novamente. Tá? Vamos aproveitar, vamos utilizar essa aula para aumentar o nosso nível de conhecimento. Legal? Pedir para o nosso diretor Guilherme colocar o título da aula de hoje, né? Atividade 4, aí distorcendo a lógica. A aula produzida e apresentada por mim, professor Osmar, nosso aprofundamento curricular é o hashtag Quem Divide Multiplica. Estamos na unidade curricular de número 2, de olho na informação. Então, nosso componente curricular, como vocês sabem, os números por trás da informação. Apresentamos aí a capa do nosso material, que fica disponível aí para os professores, para utilizar, para adequar, para ajustar, fazer uso da melhor maneira. E aí a gente, além do aprofundamento curricular que a gente destaca, já destacamos aí, falamos das áreas integradas, né? Temos aí a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática e suas tecnologias também, foco aí da unidade curricular de número 2. Sempre lembrando que o nosso material, né, as nossas aulas são produzidas tendo como referência aí o mapa, que é o nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, especificamente aí da área de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Matemática e suas tecnologias. Temos os eixos estruturantes, né, e você vai perceber que hoje, mais do que nunca, falaremos muito sobre essa questão da investigação científica, né? Colocaremos o pensamento lógico e coerente dentro da nossa aula, né? E trabalharemos aí os nossos eixos estruturantes, especificamente aí a investigação científica, foco da aula de hoje, dessas atividades integradas aí, tá? E temos também os processos criativos, o empreendedorismo e a mediação e a intervenção sociocultural. Então, os eixos estruturantes são os norteadores das atividades que são produzidas, são apresentadas aí no mapa para todos vocês. Legal? Na sequência apresentamos aí, eu gosto de chamar de contracapa do nosso material, né? Uma arte muito interessante. Se for perceber aí, ela engloba todos os componentes curriculares e aí a gente destaca no nosso especificamente os números por trás da informação. Legal? Temos ainda o quadro integrador, né? E no quadro integrador a gente busca complementar essas reticências aí. Então, nas atividades dessa unidade curricular, os estudantes da segunda série do ensino médio, eles investigam e analisam criticamente dados estatísticos difundidos aí pelos meios de comunicação. Então, o trabalho que a gente vem fazendo, né, em aulas anteriores é justamente esse, né, conversar com vocês sobre esses dados estatísticos, análises críticas, né, desvios, vamos dizer assim, que existem ali nos gráficos que eventualmente podem acontecer, ser crítico em relação à análise gráfica. Então, a gente faz todo esse percurso, todo esse caminho dentro de uma análise gráfica, né? Desde a coleta de dados, né? Passa pela escolha dos métodos mais adequados para se utilizar essas informações e aí a gente vem no decorrer, né, de todo esse processo. Legal? Na sequência aí, os componentes e os respectivos professores, tá? Os números por trás da informação, professor Osmar, encarregado de produzir essas aulas. Professor Tiago, a razão e a sociedade. Professor Kleber, representações do espaço geográfico. A professora Fabi, lá com conhecimento humano e sua aplicabilidade. E ainda, finalizando aí, o professor Guerreiro, sociedade e conhecimento. Legal? Bom, antes de dar início à aula, aí a gente tem que falar do nosso canal, né, que fala aí sobre a trilha antirracista. Então, o que acontece? Existe um canal disponível aí no YouTube para vocês. Tá? Nosso diretor Guilherme está colocando o link e o QR Code aqui embaixo. Acesse o canal, tá? CMSP Antirracista. Tá? Então a gente tem aulas específicas aí dentro desse canal que tem essa temática antirracista muito importante, muito atual e muito necessária nos dias de hoje. Legal? Então acesse aí, aulas disponibilizadas para vocês de todos os componentes curriculares, de todas as matérias que você pode imaginar. Então a gente tem aí esse canal específico que trabalha essas
essa trilha, né, esse caminho, esse percurso aí de muitas maneiras bastante interessante, pode até ser referência para você fazer trabalhos aí dentro da sua escola. Legal? Então fica o convite, acessa e está disponível aí para todos vocês, tá ok? Deixa eu dar um abraço aí também para o Marco e para a Natália, que estão nas Libras aqui com a gente, trabalhando. Aproveitar que a gente já está falando. Valeu, Marcos, obrigado, tá? Natália também daqui a pouco aparece aí. Beleza? Vamos voltar? Então estamos começando a atividade número 5 do nosso componente curricular. Estamos finalizando, chegando aí ao grande finale, como brincariam alguns, né? Então, os números por trás da informação. Então, a gente sabe que a partir das aprendizagens, experiências vivenciadas nas atividades anteriores, e foram bastante, né? O objetivo nessa etapa aqui é proporcionar a cada um de vocês, estudantes da segunda série do ensino médio, a capacidade de análise crítica, vou repetir mais uma vez, crítica, em relação a falas ou notícias difundidas por meios de comunicação. Estamos em pleno século XXI e a análise que a gente faz de notícias hoje em dia, em razão até da própria sociedade que a gente vive, dos caminhos, né, dessas trilhas, que toda essa tecnologia, toda essa informação, que todas essas redes sociais trazem enxurradas, né, para a gente. Então, há alguns anos atrás não existia nada disso. Então, o direcionamento, o foco, a forma como se lia, a forma como se interpretava determinadas notícias era completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, a gente vai se adequando, a gente vai se modernizando a tudo isso que a gente tem em pleno século XXI, né? Quem diria que século XXI seria, deixa eu abrir um aspas aí, né? O século das mentiras ou das pseudo-verdades, né? Fecha aspas aí. Então, são coisas diferentes, são caminhos diferentes que a gente tem que utilizar, né? E a escola, a educação, nossos professores têm que se adaptar, têm que se ajustar a isso também. E o nosso objetivo, o nosso foco aqui é justamente trabalhar esses conceitos no nosso aprofundamento curricular, especificamente no nosso componente, os números por trás da informação. Legal? Vamos voltar lá. A atuação na observação, análise e interpretação de informações para assegurar a veracidade deverá ser enfatizada durante o desenvolvimento do nosso componente curricular ao longo aí dessa última atividade, tá? Então a gente vai dar uma forçada, a gente vai dar uma espiada melhor aí em todos esses conceitos, né, para assegurar que fatos de fato, né, sejam verdadeiros, que a gente tenha uma análise crítica, né, minuciosa, né, em cima dessas informações. Ok? Bom, outra forma de manipulação da informação que utiliza o conhecimento matemático é aquela que distorce a lógica de um conjunto de afirmações. Isso aí é proposital, não é? Algumas pessoas têm a capacidade de distorcer, né, determinados fatos, mas ele não distorce de uma forma qualquer, né? Ele distorce com argumentos, né? Ele distorce com coerência, com argumentação, com fundamentação, né? Só que uma fundamentação inverídica, né? Justamente para levar o indivíduo, né, ao erro, a acreditar que determinado fato acaba se tornando verdade, mesmo não sendo. Veja que interessante, né? Então a pessoa usa, né, de artifícios, usa até mesmo verbais, né, corporais, né, e fundamenta coisas que às vezes são até absurdas, né, mas que estão ali, né, com o propósito claro, né, de convencer o outro de que aquilo é verdade, mesmo não sendo. Veja que interessante, tudo bem? Bom, e aí o que acontece? Por isso, nós propomos para essa atividade o estudo de falácias, grifado aí, né, em negrito para vocês, que utilizam um discurso logicamente incoerente, inválido ou enganoso, com a intenção de parecer verdadeiro. Alguma semelhança com os dias de hoje é plena coincidência. Isso a gente fala em todos os aspectos, não é? Você quer encontrar notícias
duvidosas, você quer encontrar notícias incoerentes, né, que levam o indivíduo a um pensamento distorcido, você vai, não precisa ir muito longe, né? As redes sociais aí que todo mundo, a grande maioria da população hoje tem, né? E é louvável, é interessante que tenha, é uma forma de comunicação muito, muito rápida, muito eficiente, traz conhecimentos muito importantes. A gente não está aqui para questionar o fato das redes sociais estarem. É uma realidade, a gente não pode fugir dela e ponto final. Não pode. Então, assim, reitero, né? A gente não vive mais o século XIX, né? Nem no começo lá do século XX. Então, essas mudanças, as adaptações aí, elas têm que ser inseridas, têm que ser incorporadas à vida do cidadão. Não tem como. Não tem, é uma bobagem querer viver num mundo alheio a tudo isso. A quem queira, a gente respeita tal, né? Se eu tivesse oportunidade também, estaria lá no sítio, à beira de uma lagoa, pescando, enfim, mas não é assim. Então a gente tem que se adaptar, se ajustar a tudo isso, mas sempre com o olhar crítico, sempre com aquela visão da pessoa que lê fatos, entende esses fatos, tem argumentação para questioná-los e transmiti-los depois aí para outras pessoas, mas sempre de forma verdadeira. Legal? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí das falácias. Tá? E aí, assim, a gente falar, eu mesmo durante as aulas anteriores, falei muito sobre essa questão de falácias, né? E aí, para a aula de hoje, a gente vai definir bem o que são essas falácias aí, tudo bem? Então, a falácia em negrito. Existem muitos conceitos sobre falácias, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, porque é justamente o foco da aula, né, como vocês vão ver nos exemplos, né, nas situações que são colocadas a seguir. Bom, falácia é um discurso falso, né, que se passa por verdadeiro, ou seja, engano. Ou seja, não é uma mentira. Veja que interessante, né? Se você for procurar lá no dicionário, mentira é uma coisa, falácia é outra. Então, a falácia ela é um discurso, veja, não é uma palavra só, não é? É um discurso falso que se passa por verdadeiro. Ou seja, aí a gente já tem a conotação de que o indivíduo ele é importante dentro de uma falácia, porque é ele que vai argumentar, é ele que vai falar e é ele que vai convencer que aquilo que é falso, pelo menos na concepção dele, é verdadeiro. Eu brinco com os meus colegas em linguagem, existe um livro do escritor italiano Umberto Eco. Umberto Eco morreu em 2016, mas ele era um intelectual europeu. Tal, né? O Umberto Eco ele tem um livro que chama Baldolino, né, que conta a história de um mentiroso. Mas ele conta com tanta convicção, né, as mentiras, né, que ele mesmo acaba acreditando que elas são verdades. Né? Então lá no subconsciente dele, né, aquela mentira que ele conta se torna verdade. Bom, não preciso nem falar que ele arruma confusões homéricas com todas essas mentiras envolvendo pessoas, envolvendo grandes movimentos todos aí. Então causa muitos problemas. Né? Então é só um exemplo de falácia. Né? O indivíduo ele vai gerar um discurso com a intenção, né, de provar que aquilo de fato é verdadeiro. Não é? Mas é uma coisa assim tão forte que ele mesmo acredita que aquilo é verdade, mesmo não sendo. Legal? Bom, existem outros conceitos para falácia, tá? Seria o quê? Seria um modo errado de se conceber alguma coisa, tá? Ou seja, o próprio erro. Qualidade do que é falaz, ou seja, capaz de enganar. É uma ilusão. Veja que vem de acordo, né, de encontro a tudo isso que a gente fala. Aí na filosofia, né, define a falácia como sendo todo enunciado ou raciocínio de teor falso, mas que se tenta passar por verdadeiro. Olha que interessante, né? Então a falácia não é simplesmente uma mentira. Né? É uma mentira com um fundamento que alguém busca mostrar que aquilo de fato pode ser verdadeiro para alguém. Aos indivíduos que acreditarem o objetivo atingido.
Então é muito complexo. Ainda na filosofia, é um termo que expressa um raciocínio que aparenta ser verdadeiro, mas não é. Depois nos exemplos vocês vão perceber bastante isso aí. Perceba que o próprio significado da palavra falácia já nos direciona aí a um objeto de estudo de todo o nosso componente curricular, não é? Ou seja, a interpretação crítica de dados estatísticos para identificar situações em que dados foram manipulados com o objetivo de levar o leitor ao erro. De que forma isso é feito? Propositalmente, professor. Sim. Então, se a gente conseguir fazer um resumo das nossas aulas anteriores aí, você vai perceber que existe a palavra falácia em muitas delas. Então, é exatamente isso, né? Se coloca uma situação ali, se colocam valores numéricos, se colocam dados, se colocam representações gráficas com erros propositais, para que gere o quê? Para que gerem argumentos, para que se possa discutir aquelas inverdades como sendo verdadeiras. E mais que isso, né? Convencer o outro indivíduo que de fato aquilo acontece. E nos gráficos é muito pior, porque sai simplesmente do verbo, né? O indivíduo argumentar, falar que aquilo, né? Expor o seu ponto de vista, né? Mesmo equivocado. Quando se apresenta uma representação gráfica, quando se apresenta uma representação visual daquilo, existe um poder de convencimento maior ainda, porque além de falar, ele ainda mostra. Ó, eu estou falando, mas está aqui, ó. Os números indicam isso. Mas o que acontece? Qual é o grande problema? Houve a manipulação desses dados, né? O erro colocado ali propositalmente para que gere no indivíduo que está lendo, né, na pior das hipóteses, a dúvida. Então a gente poderia, né, é um assunto muito recorrente, é um assunto muito interessante que geraria aí discussões muito acaloradas, né, dentro de uma sala de aula, né? A gente hoje em dia jovens aí tem informação na palma da mão mesmo, né? Literalmente, né? Você está com o equipamento, você está com o celular, então você tem a informação que você quiser, a hora que você quiser, instantaneamente, né? Mas as informações elas estão aí para serem discutidas, para gerarem discussões produtivas, para gerar conhecimento, né? Para se criar todo um processo aí de mediação e intervenção sociocultural, que é um dos eixos estruturantes aí, mas não só sociocultural, né? A gente pode ter questões ligadas aí, né, a modelos socioeconômicos, a modelos ambientais, a modelos educacionais, ou seja, você tem vertentes aí que você pode ir para qualquer lado e gerar discussões assim que são produtivas. Mas existe a necessidade de se fazer o quê? De se fazer análise crítica, análise sensata de tudo que se chega, né? Então essa é uma questão muito complexa. Mas uma roda de conversa aí entre pessoas é um tema bastante interessante, né? sobre esses aspectos. Legal? Vou mostrar para vocês então. Para iniciar o estudo, nós sugerimos a utilização de algumas falácias clássicas para que se faça uma leitura e haja uma reflexão se de fato o discurso utilizado é sempre incoerente ou se existem algumas situações em que ele pode ser usado como verdadeiro. A organização ideal para esse trabalho é um grupo, né, como a gente acabou de falar. Seria interessante se houvesse a disponibilidade de cópias, aí no caso das falácias, para serem analisadas. Isso aí são só sugestões para vocês, né? A gente podia combinar um tempo aí para essa atividade e não pode esquecer de sempre fazer os registros aí, tá? Para que no momento seguinte se possa compartilhar tudo aquilo que foi aprendido. Mas, no meu entendimento, aí a gente consegue gerar discussões muito interessantes e muito produtivas. Beleza? A seguir nós vamos apresentar 4 situações a serem apresentadas aí como falácias. Porém, se você tem a liberdade, lógico, né, para selecionar outras que achar melhor ou que se adequem aí à sua realidade local, levando em conta também as adaptações, né, inclusivas necessárias a alguns estudantes. Legal?
vamos analisar cada uma delas, analisando, né, e avaliando aí a coerência de cada uma das afirmações. Vamos a elas. A situação 1, né? Veja, a clássica, não é? Se não há mais perguntas, tá? Isso aí a gente está falando de falácias, né? Se não há mais perguntas, significa que todos entenderam a proposta. E aí? Não é? E aí vem a justificativa dessa questão, dessa primeira falácia em verde aí. Veja, pela própria leitura, você já vai entender que não é bem assim. Não é? Então, veja, se não há mais perguntas, tá? Significa que todos entenderam a proposta. Isso não é regra, né? Então, veja, o discurso aí ele será coerente em alguns casos. Concorda? Beleza, de repente você está lá, pessoal, mais perguntas, isso é muito comum em sala de aula, né? Alguém tem dúvida? Você faz aquela explicação, né? Aquele discorre tudo, né? É muito louco, dá uma aula para si mesmo, tá bacana, tá legal, chegou lá, tá? Entenderam tudo, pessoal? Aquele silêncio, né? Silêncio móvel. Aí o professor parte do princípio, né, que todo mundo entendeu. Opa, já entenderam que tem que fazer tal, beleza. Né? Primeira pergunta que alguém faz. Aí você percebe, poxa vida, não entenderam nada. Então veja, é muito comum essa questão. Né? Normalmente essa questão da não tem mais pergunta, todo mundo entendeu. Né? É muito recorrente em sala de aula essa questão. Mas na realidade o que é? Um pressuposto incoerente. Não é regra, não é como a gente sabe. Vamos voltar lá? Então, para essa falácia aí, né, o discurso ele será coerente em alguns casos, né, como a gente acabou de falar. Porém, em outros, ele será incoerente. Né? Quando que ele vai ser coerente? Quando todos os estudantes de fato entenderam. E você tem a prova real daquilo. Beleza. Né? Incoerente quando alguns estudantes não entenderam, mas que de fato eles acabam não expondo as suas dúvidas, né? Então, o professor é um profissional, né, que ele não gosta muito da fração, né? O professor, quando ele está dando aula, pelo menos eu, assim, né, a gente sempre buscava lá o quê? O 100%. Ele não se conforma, né, que 28 entenderam que 2 não entenderam. Ele quer o quê? Ele quer unanimidade, ele quer o 100%. Não é? Que é bom, não é? Mas não é assim que acontece, como a gente bem sabe. Legal? Então, esse é um tipo de falácia aí que é utilizado como argumento, não é? Para se convencer um indivíduo daquilo que está sendo exposto. Então, esse é um tipo de falácia. Veja que situação interessante. Vamos à segunda aí, só para a gente ter uma ideia? Bom, todo estudante que gosta de matemática também gosta de ciências humanas. E olha o que a gente está fazendo, né? Eu tenho um componente curricular, o START, a hora do desafio, que ele integra as áreas de matemática e suas tecnologias e a área de linguagens. Aí cai naquela incoerência, né? Eu sou professor de matemática e não gosto de ler. Mentira! Viram a ideia aí, né? Da questão da utilização da falácia? Então, vamos voltar lá. Né? Todo estudante que gosta de matemática, esse todo é perigoso, né? Todo estudante, está afirmando, é 100%. Ó. Todo estudante que gosta de matemática também gosta de ciências humanas. João, faltou acentinho aí no João, tá? João não gosta de matemática. Logo, o João não gosta de ciências humanas. Então, ó, tá vendo? Ó, eu não gosto de você, logo você não gosta de mim. Você não gosta do seu time, logo você não gosta do meu. Veja que argumentação conflituosa que a gente tem nesses aspectos. Veja, e aí a gente chega aqui a conclusões. Primeiro, ela pode ser coerente e será coerente no caso aí que João realmente não gosta de ambas as áreas. Acontece, não tem problema nenhum. Mas ela vai ser incoerente quando, apesar de não gostar de matemática, ele pode gostar de ciências humanas. Ou o contrário também. Então veja, são argumentos que de repente são utilizados para convencer o indivíduo e de repente que nem é verdade. Você foi mal na prova de matemática, então você não gosta de matemática. Você foi bem na prova de ciências humanas, bacana, de geografia. Então você vai bem na de história também. Veja, não é regra.
Então, são questões muito cotidianas, são questões muito rotineiras que a gente nem se atenta a esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação que aparece aí no nosso cotidiano, na nossa rotina. Mas são falácias, beleza? Vamos à próxima, então? Olha lá, situação de número 2, apresentamos aí a de número 3 agora. Vamos lá? Um gráfico demonstra como as temperaturas têm aumentado nos últimos séculos, ao mesmo tempo em que a quantidade de barcos piratas em alto mar tem diminuído. Se os barcos piratas provocam o resfriamento das águas, logo o aquecimento global é uma farsa. Veja que a própria leitura é conflituosa, né? Dispersa a gente, né? Você não cria relações assim de dependência uma da outra, tá? Beleza, o gráfico aí, no caso, tá? Ele demonstra como as temperaturas vêm aumentando nos últimos séculos, tá? Beleza, não tem problema nenhum, pode acontecer isso, normal, tá? Mas enquanto, ao mesmo tempo, a quantidade de barcos piratas em alto mar tem diminuído. Pode acontecer isso? Pode, né? Mas não existe relação direta entre uma coisa e outras. Aí ele conclui, né, que se os barcos piratas provocam o resfriamento das águas, ou seja, que relação é essa? Não tem nada a ver, né? Logo, o aquecimento global é uma farsa. Gente do céu, né? Veja que nessa situação 3, a conclusão é claramente incoerente, pois apesar do aquecimento global e a diminuição dos barcos piratas ao mar de fato serem verdades, tá? Isso aí em comparação com outras referências, pode, tá? Como é que a diminuição dos barcos piratas do mar tem a ver aí com a questão do aquecimento. Então, não existe uma relação direta entre elas, tudo bem? Então, veja, então essa questão, né? Ele afirma duas aí, né? Que a conclusão é clara mesmo, mas incoerente. Tá? O fato de o aquecimento global aí, tá? E a diminuição dos barcos piratas ao mar serem verdades, isso pode ser verdade, não necessariamente mas pode, tá? O que acontece ao mesmo tempo, uma não é causa da outra, como a gente sabe. Então veja, essa descrição, né, pelo menos no meu entendimento, assim, de gerar confusão, 4 fatos aí numa frase só, né, tem a plena intencionalidade de gerar o quê? A discussão improdutiva, não é? Pode conversar, tal, se você fracionar, quebrar aí em frases, tal, mas você não consegue estabelecer relações diretas entre elas, tudo bem? Então acaba se tornando o quê? Acaba se tornando uma falácia aí também. Legal? Vamos à situação 4 aí para fechar, né, as nossas falácias. Todos os mamíferos são mortais. Todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães são mortais. Essa é conhecida, né? A frase em si não tão conhecida, né? Mas esse tipo de situação, né? São chamados silogismos. Legal, né? Então você parte de 2 premissas e uma conclusão. O professor de filosofia adora trabalhar com isso, porque assim, gera discussões muito bacanas, gera discussões muito, muito interessantes. E de fato isso né? Premissas normalmente não é qualquer coisa que são premissas. Então veja uma que não é verdadeira, né? Eu tive um trabalho, professora de língua portuguesa da escola que eu trabalhava, fez um trabalho muito bacana aí sobre essas premissas e essas conclusões, né, sobre silogismos. Muito legais, assim, se puder dar uma pesquisada, é muito legal. Né? Não é porque essa aí que afirma que a gente está trabalhando é verdadeira que muitas outras serão, muito pelo contrário, você pode ter silogismos que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, tudo bem? Deixa eu citar uma, assim, por exemplo, né? O mar é formado por água e sal. Portanto, o mar é uma grande bolacha, por exemplo. Então, veja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente acaba recaindo, né, nessas outras questões aí. Tudo bem? Só para concluir, no caso aí da situação 4, trata-se de um discurso lógico, né, com 2 premissas verdadeiras e uma conclusão também verdadeira. Portanto,
Essa é uma afirmação verdadeira. Gente, a aula terminou. Eu agradeço ao Guilherme, nosso diretor, que está aqui com a gente trabalhando, toda a sua equipe, o Igor, o Alex, Boca e o Paulo. Tá a Inaya aqui com a gente na produção e trabalharam com a gente aí nas Libras, o Marco e a Natália. Deixo meu agradecimento a todos, valeu, um abraço, obrigado e até a próxima aula.